Uma boa noite. Com grande alegria nós queremos dar continuidade à nossa série de pregações sobre o tema Começar de Novo. Nada mais sugestivo ainda em janeiro, não é verdade? Quem de vocês ou quem de nós no final do ano passado não fez planos de recomeço para esse ano, não é verdade? Quem de nós não, assim como a Bárbara falou antes, a questão das metas, né? Recalcular rota, vamos começar de novo. E nesse sentido também a gente quer dar continuidade hoje com o tema o fim do dilúvio. E sempre quando a gente pensa nessa história do dilúvio, talvez nos venha à mente palavras duras de juízo da parte de Deus, e de fato são, mas muitas vezes de uma forma injusta, quando nós olhamos para essa história e pensando, Deus não quer saber mais de mim, Deus não quer saber da humanidade, Ele simplesmente quer destruir tudo e todos, e Deus é um Deus mau. Mas a verdade é que, muitas vezes, não é Deus que nos rejeita, mas nós rejeitamos Deus. Deus, segundo Gênesis, um pouquinho logo no início, depois da criação, Ele tem um propósito estabelecido para a humanidade, uma função para a qual Ele nos criou, um propósito, mas logo deixamos isso de lado. E assim a gente percebe que nós deixamos Deus de lado. E Deus olha para nós e diz, eu tenho planos melhores para você. Eu tenho um propósito para a tua vida. Não viver de qualquer jeito como você está vivendo. E assim, esse personagem, o Noé, ele atravessa essa história do dilúvio, ele que é o personagem principal que nós queremos abordar, e ele tem uma história interessante. Não sei se você lembra, mas em 2014 foi lançado um filme do Noé. E esse filme, eu lembro que na época deu alguns rumores. Muitos diziam, uau, até que enfim vai sair um filme da Bíblia. E outros diziam, filme da Bíblia? Ai, não quero nem ver o que vem por aí. E fato é que muitos líderes também se posicionaram sobre o filme, alguns dizendo, é isso aí, é bom produzir filme sobre Noé para a gente refletir um pouco dos tempos que a gente está vivendo, algumas heresias também. E outros diziam, não, mas nem tudo é de se jogar fora, tem algumas partes que são bíblicas. E o que mais me chama a atenção é que no meio desse movimento das igrejas evangélicas, muitos ficaram preocupados. Bom, mas esse filme não está bem certinho como é que está na Bíblia. As pessoas elas vão ficar desorientadas, elas vão ser confundidas. Mas o efeito que esse filme trouxe foi justamente o contrário. Bateram recordes e recordes de quantas pessoas baixaram aplicativos de Bíblias vendidas em papel também, porque as pessoas assistiram o filme e pensaram, tá, mas esse é o filme, mas tem uma história na Bíblia que fala isso, então deixa eu ver como é que é. Despertou um grande interesse dessas pessoas. E me chama a atenção também a frase do diretor do filme, quando ele diz, né, rebatendo as críticas, dizendo, mas essa história ela não é igual à da Bíblia. Ele disse simplesmente assim, o meu objetivo não é ser fidedigno à história bíblica. Meu objetivo é ganhar o Oscar. Então ali a gente percebe que há uma diferença de objetivo. Mas quem de vocês assistiu o filme lembra que tem algumas coisas, poucas coisas, né, que estão de acordo com a Bíblia, mas muitas coisas estranhas, né? Mas também teve um outro filme um pouquinho mais antigo, que eu também assisti, A Volta do Todo-Poderoso. Esse filme é de 2007, talvez eu entregue com isso, né, também um pouquinho mais da minha juventude, mas é um filme muito interessante porque o ator Morgan Freeman, né, característico de interpretar o personagem Deus, ele tem então um diálogo com o Evan Baxter, que é o Noé, né, vamos dizer assim, o Noé contextualizado para o modo contemporâneo, e simplesmente de um dia para o outro, o Evan ele recebe uma grande caixa de madeira, e ele vai olhar para aquela caixa, abre ela, e tem um monte de ferramentas antigas, né, aquelas ferramentas de esculpir, marretas. Ele olha para aquilo e diz, nossa, mas acho que entregaram no endereço errado, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para nós, eu não pedi nada. E a história prossegue,
e de um dia para o outro aparece uma grande quantidade de madeira no quintal dele. E ele diz, tá, mas agora já deu, uma encomenda errada, tudo bem, agora a segunda, ele vai para fora e então Morgan Freeman, que é personagem interpretado por Deus, ele vai, está sentado em cima, ele chega e diz, vem cá, que bagunça é essa? O que o senhor está fazendo aí? Eu te conheço? Daí ele olha para o Bax e diz, eu gostaria que tu me conhecesse melhor. E aí numa terceira cena do filme que me chamou muito a atenção, é que já no trabalho, ele já estava ouvindo esse negócio de construir a arca, porque o que está por detrás? Uma barragem na cidade onde é que o Evan trabalhava ia ser rompida, e o objetivo do Evan então era construir uma arca para proteger as populações ali perto, as vizinhanças dele, para que elas não fossem destruídas quando a barragem se rompesse. E aí ele então está nessa missão de fugir, de construir e fugir a arca, de fugir da orientação de construir a arca. E então no trabalho ele ouve a voz de Deus e ele olha assim para o lado, nossa, é ele de novo. E Deus olha para ele e diz, você vai ficar me ignorando quanto tempo? Eu tenho toda a eternidade. E dessa forma bem humorada, então aparece nesse filme de que forma eu e você também agora, né, nos colocando no papel de Noé, daquilo que Deus quer das nossas vidas, não para construir uma arca. Né? Na época o personagem ele até deixa a barba crescer, tira o paletó dele, deixa umas vestes mais bem antigas. Né? Mas a pergunta é, nesse caminho de fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas, como eu e você temos agido? E se a gente olha para a história de Noé, o pastor Daniel já nos falou na semana passada, tem umas características muito interessantes, ao contrário daquilo que nós vemos, por exemplo, no segundo filme. No segundo filme, do Todo-Poderoso, diz que Deus queria conhecer melhor o Evan. Mas aqui em Noé a gente percebe que Noé de fato andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. É diferente. Noé era um homem justo, íntegro, comparado com os demais da sua época. Deus diz para Noé, construa a arca, entre na arca. E Noé vai, porque ele tinha comunhão com Deus. O personagem do filme ele já fica meio ressabiado, né? Reluta para obedecer, para dizer que de fato eu devo ou não devo fazer. Mas para a gente chegar no fim, que é o nosso tema de hoje, no fim do dilúvio, nós precisamos olhar de como isso foi um pouquinho antes, ter um panorama. E talvez essa história já bem conhecida para vocês, mas eu quero trazer alguns pontos rápidos, de que Deus então anuncia o juízo sobre a humanidade, porque ele justamente, a humanidade ele fugiu do propósito do qual Deus o criou. Violência, vingança, morte, caos. A humanidade estava fazendo tudo menos cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. E é nesse sentido então que Noé recebe a notícia da parte de Deus e diz, olha, você vai construir uma arca que eu vou destruir tudo e todos, e apenas tu e tua família serão salvos. Tu vai construir ela de madeira, vai revestir ela de piche, deu as medidas, altura, largura, comprimento, uma porta. Então Deus anuncia que vai trazer o juízo em forma do dilúvio. Deus ainda dá a Noé as informações de quantidade de animais, de todos os alimentos que ele deveria então guardar dentro da arca para alimentar os animais. E 2 versículos chamam a atenção, Gênesis 6, 22 e Gênesis 7, 5, onde diz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Eu e você muitas vezes, a nossa a fase na infância geralmente tem isso, né? A fase do porquê. Alguém nos manda fazer alguma coisa, por quê? Que cor é essa? É verde, mas por que é verde? E assim muitas vezes na nossa vida de fé, Deus, né, na nossa comunhão com Ele, a gente tem a comunhão com Ele, Ele nos dá os direcionamentos e a gente fica questionando. Não, Ele simplesmente aquilo que Ele ouvia de Deus, Ele fazia. Nessa plena comunhão que Ele tinha com Deus.
Então, depois de Noé ter construído essa arca, Deus manda uma chuva de 40 dias e 40 noites. Todos entram na arca, os animais, Noé e sua família, e as águas vão subindo. E essas águas duram 150 dias, né? Elevados até os mais altos montes, acima dos montes. E diz o texto bíblico que então Deus se lembrou de Noé, da sua família e dos animais. Passados mais 150 dias, a arca pousou no Monte Ararat. E mais um tempinho depois, Noé solta o corvo, solta a pomba, e Deus diz: agora está seguro, Noé, agora você pode sair da arca. Então Noé e sua família, os animais, saem da arca. E talvez Noé poderia ter feito muitas outras coisas. Imagine você com a sua família, com um pequeno zoológico de muitos animais, de todas as espécies, não apenas cães e gatos, mas todos os tipos de aves que voam, elefante, girafa. Imagine isso. Não diz que tinha uma janela bonita para admirar a paisagem, não tinha nada. Talvez no máximo uma luminária, né? Com óleo, talvez alguma coisa. Aquele aroma agradável dentro daquela arca. Imagine viver com a sua família num ambiente tão pequeno, com todos esses animais, durante, vou chutar abaixo, 300 dias. Eles queriam tudo, mas uma coisa principalmente, sair logo dali. E Noé, a partir disso, então, quando eles saem da arca, eles poderiam de novo ter feito tudo, dizer: olha, graças a Deus, agora vamos cada um para um canto, deu de ficar junto, vamos dar um tempo, né? Show animais, fora daqui, vamos dar um tempo. Mas Noé faz o quê? Ele constrói um altar e agradece a Deus. E no fim desse dilúvio, depois de ter feito esse altar e ter queimado uns animais como holocausto, como era de costume na época, Deus faz uma aliança com o seu povo, com Noé, com sua família e com os animais. E é esse texto que a gente quer ler. Quem tiver suas Bíblias, vai ser projetado também. Gênesis 9. Do 8 ao 17. Diz assim o texto: Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Esse é o sinal da graça, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Até aqui. Aqui a gente percebe que Deus faz essa aliança com Noé, a sua família e os animais. E o sinal dessa aliança é um arco-íris. O que vem a primeira coisa na sua mente quando você pensa no arco-íris? Primeira, não segunda ou terceira. Ok? Talvez uma linda paisagem,
Pode ser? Quando eu era criança, eu lembro, não sei de quem eu ouvi isso, mas sabe aquela coisa que você sabe que alguém um dia falou e por boa parte você foi enganado por isso? Na minha infância eu lembro que alguém me disse, ou eu vi de algum lugar, que no final do arco-íris existe um tesouro. E eu ficava, volta e meia, dava um arco-íris e eu ficava olhando, tá, mas é no topo daquele morro. E até que um dia descobri que depois daquele morro tinha outro morro, que aquele morro não era o fim. Eu disse, caramba, mas então aquele tesouro que tinha ali em cima não é ali, é depois do outro. E me fizeram de trouxa. Mas talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez quando você pensa, quando você ouve ou vê um arco-íris, você lembra dos unicórnios, na verdade, tão impregnados nas crianças. Impossível não lembrar disso. Eu pelo menos lembrei quando eu vejo ou lembro do arco-íris, primeira coisa não é unicórnio, com certeza. É da aliança do Senhor, mas também nos vem à mente, não é verdade? E assim a gente tem relatos de outras alianças, não só na Bíblia, mas a aliança tem a ver, por exemplo, na antiguidade, na época medieval e até antes, quando reis faziam alianças para conquistar um determinado território, eles faziam alianças. E assim existem vários outros tipos de aliança. Casamento é um tipo de aliança. Mas voltando para a Bíblia, interessante que só no Antigo Testamento essa palavra aliança aparece 270 vezes. Com isso a gente já pode ter uma ideia de quão importante é. E por mais que talvez nos venha essa confusão simplesmente de aliança, de casamento, um anel em si, aliança propriamente dita, Deus quer muito mais com o seu povo. Deus é muito mais do que um símbolo em si. Deus é aquele que fala e cumpre a aliança. Não é só um sinal, como o arco-íris, mas quando Deus fala de aliança, é aquela palavra de Deus que Ele fala e Ele faz, porque Ele é. E ao contrário de nós, na verdade, porque quando nós fazemos aliança com alguém, muitas vezes em jogos, isso aparece quando a gente quer se divertir um pouco, dizer, a regra é a seguinte, geralmente em jogos de estratégia isso aparece, vamos fazer uma aliança, eu e você, para a gente poder vencer o jogo, e de última hora, você larga aquela aliança e dizer, porque eu quero vencer o jogo. Mas com Deus não é assim. Deus não é um Deus que muda de opinião, nosso coração é indicado ao mal e a gente sempre quer tirar uma boa oportunidade da situação, da aliança. Mas Deus é aquele Deus que faz aliança pensando em nós. No propósito pelo qual a gente foi criado, é assim também no dilúvio. Ele faz aliança com o seu povo justamente pensando para restaurar ainda mais pelo propósito pelo qual eu e você fomos criados. Eu lembro que em 2011, quando eu ainda morava na casa dos meus pais, teve uma grande enchente aqui pela região, aqui em Jaraguá, foi em 2008, conversando com o Daniel, que eu lembro só de 2011, mas de fatos mais relevantes, assim, porque eu também vivenciei isso um pouco. De uma hora para outra a gente foi surpreendido pela enchente. E com certeza muitas pessoas foram surpreendidas, Nunca se pensou que ia entrar água dentro da casa dos meus pais. Meu pai até dizia, sempre chegava água, assim, quando chovia muito mesmo, a uns 10, 15 metros. Eu lembro que naquela noite, minha mãe já angustiada, a água aumentando, chegando na brita, encostando na calçada, e meu pai disse, não, a gente mora aqui há 30 anos, a água nunca entrou, não vai entrar. E daqui a pouco a água entrou, tão rápido. Eu lembro também da minha avó, ela morava em Pomerode, naquela mesma enxurrada, naquele mesmo dia. Minha avó também entrou, a água entrou na casa da minha avó, ela teve que ir para cima da mesa de jantar, em cima da cadeira, e de lá os bombeiros tiraram ela num barco. E por que a história me lembra tanto? Por que estou trazendo ela? Minha avó, depois que, no dia seguinte já, ninguém se machucou, graças a Deus, mas enquanto que era dia, ela ficava tranquila.
mas começava a escurecer, ela não, anoitecer, e ela não conseguia ver mais que não tinha nuvens, que o céu estava limpo, ela já começava a ficar angustiada, com medo, dizendo vai acontecer tudo de novo. Ou quando começava a chover um pouquinho, ela dizia pronto, vai começar tudo de novo, embora que ela não tinha sido ferida. Muitas vezes assim na nossa vida de fé, também é. Quando Deus faz as alianças com o seu povo, comigo, com você, a gente sabe da aliança. Mas, será? Vai que? E se alguma coisa der errado? A gente fica com o pé atrás, a gente acha que talvez Deus, vai que Ele manda de novo um dilúvio. Eu lembro que minha mãe, na noite até disse, olha, nunca entrou água aqui, mas de tanto rápido que a água está subindo, acho que hoje é o fim. Mas não era, porque Deus tinha feito uma aliança. Claro, é uma tragédia, né? Mas a palavra de Deus permanece. Que assim eu e você também possamos nos agarrar na aliança que Deus faz comigo e contigo. E assim, isso vale para as outras alianças da nossa vida. Para o casamento. Você fez aliança com alguém. Como está teu casamento? Como está essa aliança? Você tem se mantido firme nesse caminhar com Deus diante dessa aliança? Talvez o sentimento seja, bom, eu gostaria, assim como Noé, ter mais comunhão com Deus, eu gostaria de caminhar com Deus, mas a realidade é que as alianças que eu tenho com Deus, elas têm só eu, a minha parte, o meu querer, o meu jeito. Mas assim como Noé, nós também temos a oportunidade de recomeçar. Tem um pequeno livro escrito pelo John Drexler e o título diz, e se eu começasse meu ministério de novo? Esse livro tem umas 80 páginas, na verdade é um folhetinho. Mas ele me chamou a atenção porque depois de vários anos de pastorado, esse John, ele olha para trás e disse, e se eu começasse de novo, o que eu faria diferente? Ele percebe que ele tem uma nova chance e ele pode recomeçar. E assim também para mim e para você nessa noite, a pergunta é, e se nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar, tanto nas alianças que nós temos feito, que nós temos com Deus, quanto na nossa própria vida, nós temos a oportunidade de recomeçar? Mas talvez a ideia que nos vem à mente é dizer, eu já tentei tantas vezes, eu já não mereço mais recomeçar. Eu errei tantas vezes que eu não posso, eu não sou digno. Não é assim, ele tinha chance porque ele caminhava com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Por isso ele teve a chance de recomeçar, mas eu, enquanto que eu caminhava com Deus, eu recomecei, mas agora que eu não estou mais caminhando com Deus, eu não posso mais recomeçar. Eu quero ler um segundo texto de Mateus 26, que nos fala justamente que nós temos, sim, a segunda chance. Nós temos, sim, a oportunidade de recomeçar de novo. Mateus 26, que diz assim, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo, bebam dele todos. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Talvez você não sabia que você fazia parte dessa aliança de Gênesis, que Deus nunca mais vai mandar um dilúvio e que você não precisa temer. Mas você precisa saber, e se você sabe,
eu te convido a relembrar que você tem uma aliança com Jesus Cristo também. E que por Ele ter se entregado na cruz para morrer por mim e por você, nós temos sim a oportunidade de recomeçar. Essa nova aliança que Ele estabelece comigo e contigo é o recomeço. É uma nova oportunidade. É para perdão dos pecados. E nunca um S fez tanta diferença num texto. Quando o texto fala que isto é meu sangue, que é derramado em favor de muitos, não é só aos discípulos que estavam junto com Jesus. Não é só para aqueles que viviam na mesma cidade que Jesus na época. Esses muitos com esse S, atravessa gerações, atravessa nações, atravessa tudo e todas as barreiras, atravessa o nosso orgulho. Ele chega no meu e no teu coração e diz: vamos começar de novo. Eu sei que isso não é fácil. Abrir mão de quem nós somos e dos nossos planos e dos nossos jeitos e nos render a Deus e dizer: eu quero recomeçar, mas não quero recomeçar de qualquer jeito, eu quero começar do teu jeito, não mais do meu jeito. Isso é difícil, mas para isso que Deus também nos deu irmãos na fé, onde a gente pode contar, onde a gente pode chorar, onde a gente pode se alegrar também, mas onde a gente pode abrir o nosso coração e dizer: eu quero e preciso recomeçar. Muita coisa pode vir à mente quando a gente pensa em recomeçar. Mas saiba que antes mesmo de você pensar ou falar, Deus está te esperando de braços abertos. A pergunta que fica é: o que você quer fazer diferente? Jesus está te esperando de braços abertos, dizendo: venha, vamos recomeçar. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.